Esse homem, Henry Ford, começou com bem poucos recursos, mas ele tinha uma ideia fixa e uma convicção inabalável. Neste vídeo, veremos como Ford desafiou toda a sua época, popularizou o carro com o modelo T e construiu um império que redesenhou a vida das pessoas. E esse não é apenas o relato de um homem e sua máquina, é a história de como o trabalho e a determinação podem melhorar a vida das pessoas. E saiba que você também tem muito a aprender com esse homem. E tenha certeza, não é apenas sobre carros. O Henry Ford foi o homem mais famoso do mundo em sua época e ele continua importante mesmo nos dias de hoje por ter popularizado o automóvel e mudado para sempre a maneira como as pessoas se deslocam. Como ele mesmo falou, quanto mais se olha para o passado, mais se consegue olhar para o futuro. Então, vamos revisitar sua história intercalando com alguns de seus ensinamentos. Nada nos caiu do céu, nada fizemos que outras pessoas não poderiam fazer, nenhuma boa sorte nos favoreceu. Nada houve em nosso início que pudesse ser tido como favorável. Começamos do nada. Quando começamos a produzir carros, o país não possuía boas estradas, a gasolina escasseava e o público teimava em achar que o automóvel era brinquedo de ricos. Bom, o Henry Ford nasceu em uma família de fazendeiros de classe média em Michigan, nos Estados Unidos, em 1863. Desde pequeno, o Ford queria encontrar uma maneira de amenizar o duro serviço do campo, onde eram exigidos esforços máximos para alcançar resultados mínimos. Aos 12 anos, andando na charrete com o pai, surgiu no meio do caminho um monstrengo chamado locomóvel que parou para deixá-los passar. O pequeno Ford ficou tão encantado em ver aquele veículo não puxado por automóveis que, para surpresa do pai, ele saltou da charrete e foi lá conversar com o condutor para entender como funcionava aquele veículo. E foi essa máquina que o fez estudar os veículos automotores. Nada é muito difícil quando é dividido em pequenas tarefas. A partir daquilo, o Ford começou a adquirir peças de relógios e ele montou uma pequena oficina na fazenda com alguns pedaços de ferro. Em pouco tempo, desmontando e montando relógios, ele já sabia quase tudo sobre o assunto, porque ele preferia aprender a mecânica através dos relógios na prática, melhor do que por livros, segundo ele. Então, depois, ele conseguiu trabalhar com os locomóveis, aquele mesmo que ele tinha visto na estrada aos 12 anos. Então, ele acabou percebendo que aqueles locomóveis eram muito pesados, caros e poucas pessoas poderiam usá-lo. E o Ford queria, já desde aquela época, um carro leve e que fosse largamente utilizado. De preferência, um trator que aliviasse o pesado trabalho do campo. Somente uma coisa traz a prosperidade: o trabalho. Bom, em paralelo ao trabalho na fazenda, o Ford gostava muito de ler revistas técnicas e ele acabou conseguindo construir um motor de combustão interna em sua pequena oficina na fazenda. Com o passar do tempo, ele casou-se com Clara Bryant, por quem aparentemente foi apaixonado a vida inteira. E para melhorar sua renda, ele foi trabalhar como engenheiro na Detroit Edison Company, a empresa de Thomas Edison, que era uma pessoa extremamente famosa e bem-sucedida na época. A amizade com Edison duraria longos anos e Ford, mais tarde, ele faria vários acampamentos com o Edison e também com Harvey Firestone, que fundou a indústria de pneus. Mas ainda na época da Detroit, à noite, nos finais de semana, o Ford trabalhava em sua pequena oficina em casa, onde ele conseguiu construir o primeiro carro, um Calhambeck a gasolina. Isso foi em 1892 e na época chamava muita atenção porque era o único automóvel da cidade e ele fazia muito barulho, era estranho, mas enfim, foi o primeiro automóvel. O Ford, rapidamente, ele cresceu na empresa do Edison, mas chegou um momento que ele decidiu sair de lá para investir mais no seu sonho de construir um carro próprio na sua oficina.
Com o tempo, ele percebeu que a oficina dele estava pequena demais para o sonho de construir o automóvel e, em 1899, ele entrou como sócio minoritário na Detroit Automobile Company, onde ele queria construir carros populares e os proprietários da empresa preferiam os carros sob encomenda para vender por um alto preço. Depois, a Detroit Automobile Company ela acabaria se tornando a Cadillac Company, que até hoje é uma marca de luxo. Em 1903, o Ford saiu de lá e foi montar a sua própria empresa. Na época, o público só tinha interesse em carros de corrida e, meio a contragosto ali, o Ford construiu 2 carros de corrida, o 999 e o Flecha. Na ocasião, ficou muito famosa uma corrida que foi vencida pelo piloto do 999, o Barney Oldfield, que foi um piloto extremamente destemido, que venceu a corrida com mais de 3 quilômetros de vantagem em relação aos outros veículos. Aquilo foi um evento extremamente importante para o início da Ford, né? E a empresa acabou nascendo, Ford Motor Company, ela nasceu com pouco capital e modestas instalações. Mas mesmo assim, até aquela época, o Ford já tinha construído 25 carros, sendo que 20 deles na Detroit Automobile. Desde o início, a Ford Motor se mostrou contra a tendência da época de que os automóveis seriam apenas para diversão. No primeiro anúncio, o Ford já anunciava que o propósito de lançar um automóvel da empresa era que se destinasse a atender às necessidades da família, do comércio e das profissões liberais. Eles queriam um automóvel que fosse seguro, de fácil manejo, cômodo e com preço acessível. A fábrica que deve financiar a empresa e não o banco. O capital deve vir da própria empresa e não do banco. A empresa foi crescendo e só comprava e vendia à vista, sem dinheiro do banco. Após alguns anos, com a abertura do mercado europeu, a empresa Ford tornou-se muito próspera. E quando ela chegou a produzir 100 veículos por dia, os acionistas quiseram construir uma bela sede como símbolo de sucesso e deitar nos louros da vitória. O Henry Ford ficou muito contrariado com aquilo e, acostumado desde cedo ao trabalho duro, ele preferia aprimorar a produção para passar a produzir 1.000 veículos por dia. O veículo popular continuava nos planos de Ford. E quando descobriram que o aço vanádio era o material sólido e leve que eles estavam procurando já há algum tempo, nasceu o famoso Ford Modelo T, que possuía todas as características desejadas. Era um material de qualidade, funcionamento simples, boa força motriz, segurança, leveza e também tinha o perfeito controle do carro pelo motorista. Muitos não prosperam por se abaterem pelas dificuldades naturais de todo o projeto. Não lhes falta inteligência, sabedoria, dinheiro ou ambição, mas ainda assim falham. Falham porque lhes falta cartilagens rijas e ossos sólidos. Falta-lhes perseverança. A vitória é sempre dura. Até surgir o Ford Modelo T, a empresa já tinha 5 anos de experiência e 8 modelos de veículos. O modelo A, modelo B, C, F, N, R, S e K. Então, com o contínuo aperfeiçoamento do processo produtivo, a fábrica aumentou consideravelmente a produção. E durante muitos anos, o Ford T preto recebeu pouquíssimas alterações. Então, mantendo a qualidade dos veículos, eles conseguiram diminuir o preço do automóvel para aumentar a faixa de consumidores. Então, a ideia era que pequenos lucros em grande quantidade seria a fórmula do sucesso. Quanto mais longe você olha para trás, mais longe consegue olhar para frente. Então, o quadro mostra que ao longo dos anos, o preço do automóvel foi diminuindo, mas a quantidade de carros produzidos foi aumentando. E essa fórmula acabou gerando um lucro fantástico para a empresa. Na época de 2017 a 2019, tem uma
uma pequena alteração aqui no quadro, que foi época da guerra, e nesse período a fábrica teve que trabalhar também para fins militares. Bom, em 1908, o lançamento do Ford T fez com que ele virasse o símbolo do início da indústria automobilística. Na época, os Estados Unidos possuíam pouquíssimas vias pavimentadas, dirigir era um desafio, porque os carros eram fabricados artesanalmente e eram um brinquedo de luxo, caro, perigoso e barulhento. O contínuo aperfeiçoamento no processo produtivo, sem perda de qualidade do produto, possibilitou que o Ford T fosse lançado por $850 e no seu último ano de produção ele passou a ser vendido por $290. Em 1920, o Ford T representava mais da metade dos veículos em circulação no mundo inteiro e ele transformou para sempre o sistema de transportes. O Henry Ford tornou-se o homem mais rico e conhecido do mundo e acabou chamando a atenção de uma pessoa meio estranha, um alemão chamado Adolf, com um bigodinho peculiar, e esse senhor Adolf, ele começou a achar que todo cidadão alemão também deveria possuir um carro, e ele acabou, por sua admiração pelo Ford, ele acabou iniciando um projeto que teve várias idas e vindas, e ele lá na Europa contratou um engenheiro que projetava carros, que chamava Ferdinand Porsche. O Ferdinand Porsche, claro, acabou posteriormente sendo o fundador da marca Porsche. Então, por solicitação desse homem aí do bigodinho, esse homem horroroso, alemão, Adolf, ele contratando o Porsche, que aceitou fazer o projeto para o carro popular alemão da Volkswagen. E anos depois, o popular Fusca seria o modelo de carro mais popular do mundo, Volkswagen, carro do povo. Com o tempo, o Fusca acabou batendo o recorde do próprio Ford T e passou a ser o carro mais vendido do mundo. Bom, o Henry Ford desenvolveu essa sistemática de produção conhecida como Fordismo, baseada em aumentar ao máximo a produtividade, mantendo a qualidade do produto, e é uma sistemática que é utilizada mesmo nos dias de hoje. Muito depende de as pessoas entenderem o que seja oportunidade, que não é uma bandeja de prata, mas frequentemente é uma pá. E assim, Henry Ford não apenas popularizou o carro, ele reinventou a maneira como nos deslocamos. Homens com visão de futuro sempre nos relembram o grande poder da perseverança, do trabalho duro e da coragem de sonhar grande. E você, qual o seu grande sonho e que precisa urgentemente se tornar realidade? Qual o modelo T da sua vida? Acredite, trabalhe e, claro, compartilhe as suas ideias conosco. Antes de sair, inscreva-se no canal para mais histórias de homens e obras de sucesso.